Olá pessoal, tudo bem? Vamos então com mais um vídeo. Hoje vamos falar um pouco de HQs, histórias em quadrinhos, aproveitando aí que o super-ministro Sérgio Moro, considerado herói nacional, também era fã de quadrinhos de heróis, né? Pelo menos foi o que ele comentou lá no programa do Pânico, na Jovem Pan. Bom, eu quero na verdade começar a fazer uma pequena série aqui, falando da agenda globalista infiltrada na cultura pop, né? Não apenas na música, no cinema, nas outras expressões artísticas, mas também nas HQs e nos desenhos animados, né? Inclusive aí com bandeiras de militância LGBT e o escambau. Mas sobre esse tema especificamente eu vou desenvolver aí num próximo vídeo. Hoje vamos ficar apenas nas HQs aqui da DC e da Marvel, com um viés mais político, né? Então vamos lá. O Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, que é uma das histórias mais importantes e mais conhecidas do Batman, né? Houve aí uma nova versão e nessa história, nessa versão, o Bolsonaro ele é ridicularizado, né? Da mesma forma que o Trump, ele aparece na história assim, criticado, né? E, enfim, associando tanto o Trump quanto o Bolsonaro ao fascismo, ao terrorismo, né? Então é uma crítica ferrenha ao modo de política, ao modo de governo Trump, né? Então uma das cenas, por exemplo, existe uma gangue, né, uma gangue do Coringa, que ataca manifestantes anti-Trump, né, deixando claro que o Trump está alinhado com o arqui-inimigo do Batman, né, o Coringa. E não apenas isso, né? Trump, assim como Bolsonaro, seria uma espécie de representação do mal no meio político. Essa é a mensagem que a HQ, que é a história em quadrinho, quer passar, né? Então, a representação do mal no meio político, a figura de Trump e de Bolsonaro. E aparece o suposto perfil do Bolsonaro no Twitter, @JMBozo, e junto uma frase do Bolsonaro, no que ele diz: no que depender de mim, todo cidadão deveria ter uma arma de fogo em casa, né? A frase está em inglês, né, na HQ original, né? If it was up to me, every good citizen would have a firearm in the house. Um detalhe interessante é que aqui o Bozo, o personagem, originalmente ele é americano, né? Foi um personagem que foi criado em 1946 por Alan Livingston, para fazer uma coletânea de histórias infantis, né, em discos, né, em vinil, chamada Buzz at the Circus, aparecendo depois na TV em 1949. Então o Bozo ele aparece na TV americana em 1949, e quem vestiu a fantasia, né, do palhaço foi o Frank Average. E claro que aqui no Brasil, já na década de 80, né, que foi importado para cá a figura do Bozo, acabou fazendo muito sucesso e tudo mais. Então, provavelmente a ideia de usar a imagem do Bolsonaro e inseri-lo na história possa ter vindo do desenhista Rafael Grampá, que é o desenhista do Gibi, tá? Agora, independente disso, fica muito próximo a comparação que o pessoal faz aqui, né, do Bolsonaro com o Bozo, né, com a figura do palhaço, e fica muito próximo também numa visão americana, já que o personagem Bozo originalmente é americano. Então, é um detalhe aí bem interessante, né, da gente pensar. Então, o Trump e o Bolsonaro, eles são apresentados, né, como se fosse a obra de um palhaço, né, a obra do Coringa, como se realmente se leva a pensar que é como se o Trump fosse uma criação do Coringa, né? Passa-se também essa ideia. Então, o Gibi, né, originalmente,
The Dark Knight Returns, The Golden Child, é uma crítica direta ao Trump, né, ao governo Trump, e ele tem muito esse viés apelativo, porque é uma crítica muito direta, né, aparecem imagens do Trump aí de várias maneiras, né, e essa história acaba unindo dois grandes vilões, né, da DC Comics, né, o Coringa, que todo mundo conhece, e o Darkseid, né, inimigo aí do Super-Homem, da Liga da Justiça. Então, na história, o Darkseid ele consegue controlar as mentes, né, a mente das pessoas com a chamada equação antivida, né? Então, temos aqui uma dialética, né, bem esquerdista, que é chame-os daquilo que você é. Então, no caso, o Darkseid ele usa palavras como liberdade, esperança, mas que nas entrelinhas esconde um autoritarismo, esconde a repressão das liberdades individuais, né? E ele usa todas essas palavras-chave para controlar a mente das pessoas, né? Então, a população controlada por Darkseid acaba aí tendo todo o apoio, né, ao governo Trump e tudo mais. É como se as pessoas estivessem cegas, né, como zumbis, ou em estado de controle mental mesmo. E na história, o Coringa, por exemplo, ele tem crianças trabalhando para ele, né, e trabalhando nas redes sociais, né, na internet, o que aqui no Brasil seria uma espécie de alusão aos youtubers, né, que apoiam o governo, as tias do Zap, né, os apoiadores aí do Bolsonaro. Então, existe também na história uma guerra de informação, né, dentro da internet, uma guerra das mídias e tudo mais. Então, isso também é colocado, né, que é algo muito atual, essa coisa das fake news e por aí vai. Essa guerra de informação também é colocado na história. Bom, no final da história, né, o vilão Darkseid ele acaba perdendo seus poderes. Tem todo aí um contexto, né, não vou entrar em detalhes, mas o Darkseid, que é um vilão super poderoso, ele acaba perdendo os poderes e ele acaba sendo perseguido e agredido por alguns protestantes, né, anti-Trump, algumas pessoas que faziam aí passeata anti-Trump, e acabaram essas pessoas perseguindo o Darkseid, né, tentando agredi-lo, né, com paus, né, com pedra. E no meio desse grupo está a Greta Thunberg, né, a mocinha lá do meio ambiente, né, a filhote lá dos globalistas. Então a Greta aparece agredindo o vilão Darkseid com pedrada, né? Então, ou seja, usa-se de uma engenharia social não apenas para criticar determinado governo, né, no caso aí do Trump ou mesmo do Bolsonaro, mas isso acaba também formando opinião, né, formando opinião, moldando a opinião de um grupo dentro do universo da cultura pop, né, que no caso aí são as HQs, né, histórias em quadrinhos, para jovens, adolescentes, né, e até aí uma faixa etária de pessoas mais velhas, né? Então pega esse nicho de pessoas e acaba jogando essas ideias, né? Colocando esse viés político, né? Muito declarado, tá? Então, por que isso acontece? Por que isso acaba sendo inserido? Não é de graça, né? Nada é de graça, ainda mais se nós pensarmos, né, que pessoas como líderes mundiais como Trump, mesmo Bolsonaro, eles são odiados pelos líderes globalistas, porque eles estão indo contra a maré, né? Então, é algo aí da gente começar a refletir sobre isso, né? Essa influência da cultura pop, esse viés político que a cultura pop está assimilando e passando para frente, né? E não é só na DC Comics, mas também a Marvel, né?
E a Marvel que tem aí se enveredado por um caminho altamente progressista, né? Eu quero trazer outros vídeos aí, pelo menos um outro vídeo, detalhando mais isso aí. Mas ela traz aí uma nova saga envolvendo os mutantes, né? Os X-Men, e uma guerra política internacional, né? Colocando o governo do Brasil, o atual governo do Brasil, que é o governo Bolsonaro, como inimigo dos mutantes, né? Então, no caso da Marvel, ao contrário da DC, não se trata apenas de uma citação de Twitter, mas de uma intervenção do governo brasileiro dentro da história. E é um governo que é retratado como um governo militar e ditador, né? Tanto no caso da DC, como também no caso da Marvel, as histórias elas passam no momento atual da política mundial, né? São histórias que falam do hoje, do agora. Não que isso seja novidade, né? Uma vez que heróis sempre estiveram relacionados aí com fatos históricos, personagens históricos, né? Já teve aí histórias aí do Capitão América lutando com Hitler, né? O Capitão América que surgiu aí na Segunda Guerra Mundial, toda aquela ideia de super soldado e tudo mais, né? E teve aparição em algumas histórias em quadrinhos, a aparição do Bill Clinton, do Obama, né? Em histórias de quadrinhos, junto com o Capitão América, com o Homem-Aranha. E a diferença é que agora há uma intervenção ainda maior e com esse viés altamente político, né? Envolvendo a história. Então, não é apenas uma mera citação sem viés, mas é uma intervenção com esse viés político, tá? Essa coisa da crítica mesmo, né? Então, mesmo que o nome Bolsonaro não seja citado na história do X-Men, a Marvel acabou acabou retratando o Brasil como um país debaixo de um regime ditatorial, né? Inimigo das liberdades individuais, da liberdade das pessoas, né? E até mesmo podemos falar das minorias, colocando aqui os mutantes como um grupo de minorias. Então, na história da Marvel, o Brasil é inimigo dos X-Men, uma vez que ele mata, escraviza mutantes, né? Inclusive mutantes crianças. Essa nova saga do X-Men, chamada House of the X, escrita por Jonathan Hickman, a história ela gira em torno de uma ilha fictícia, chamada Krakoa, né, onde todos os mutantes estão migrando para essa ilha, né? Então eles querem transformar a ilha em um país, em um estado. E um país completo, com uma moeda própria, a língua própria, toda a sua cultura, né, a sua economia. E a maioria dos países reconhecem, né, essa ilha acaba reconhecendo como Krakoa como um estado, né? E alguns países não reconhecem a Krakoa, né, essa ilha, como um estado mutante, né, como uma nação. E que países são esses? Na lista está, além de alguns países fictícios, né, que fazem parte do mundo das HQs, aí, da história da Marvel, né, há os países que nós conhecemos, né, a Rússia, Irã, Coreia do Norte, Venezuela e Brasil. Então são esses países que escravizam, matam, perseguem mutantes, né? Então observe que países aí foram colocados, né, como inimigos dos mutantes, são países ou ditatoriais ou com um regime militarizado muito forte, né? O Brasil, né, do atual governo, do governo Bolsonaro, ele foi colocado no mesmo patamar da Venezuela, do governo Maduro. Juntou as duas coisas no mesmo pacote e falou assim, é a mesma coisa. Entendeu? Essa é a ideia que a história passa, né? Então é uma maneira de reforçar
a ideia de um governo ditador militarizado aqui no Brasil, né? E em uma das cenas, né, do X-Men, esses heróis, eles vão até uma praia do Brasil resgatar umas crianças mutantes que estão tentando fugir do país. E nisso chega aí militares e tentando impedir as crianças, porque elas devem servir ao Estado, né? E caso elas não sirvam ao Estado, que elas tentem fugir ou não se submetam ao regime, então elas são penalizadas com a morte. Então a Marvel, ela acaba passando a ideia de que o Brasil, no atual governo, ele mata pessoas, ele mata aqueles que não servem ao Estado, que não servem ao governo. Então fica muito complicado, né? Tudo isso gerou aí uma série de polêmicas, né? No meio do pessoal aí que gosta, que é mais ligado às histórias em quadrinhos e tudo mais, né? Lembrando também que da mesma forma que se faz uma imagem, a mídia tenta construir uma imagem negativa do Trump, também fazem uma imagem negativa do Bolsonaro lá fora. E isso, esses meios, né, de cultura acabam reforçando essas narrativas, né? Então é isso, pessoal. Eu quis aqui trazer aí de maneira muito rápida e até superficial, mas eu quero continuar com esse assunto nos próximos vídeos. Vamos tentar aprofundar um pouco mais nesses assuntos. Então, se você gostou, deixe o like, seu comentário e vamos aí até o próximo vídeo e faça o seu caminho.